pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Me apresentando aqui, sou o professor Márcio Jean e nesses dias eu estou substituindo o nosso querido professor Rafael, que não se encontra bem de saúde, mas logo logo ele já está se recuperando para estar aqui de volta mais uma vez. Na aula de hoje a gente vai falar a respeito da circunferência e também essa circunferência trigonométrica, tá certo? A gente vai trazer os conceitos, as ideias, as classificações e, portanto, você já pode se sentir à vontade aí no seu espaço, na escola, em casa, no quarto. Organize o seu caderno, o seu bloco de anotações, que a nossa aula já vai começar. Meu nome é Márcio Jean e é sobre isso que iremos conversar. Tudo bem? Bem, observando aqui, a gente vai trabalhar dentro desse conteúdo, trazendo bem aqui, a gente vai trabalhar com... Dentro da parte da trigonometria, a gente vai mostrar para vocês, a primeira parte delas é o ciclo trigonométrico, mostrar para vocês como é que funciona mais ou menos o ciclo trigonométrico, na qual tem os conceitos, também tem as ideias, tá certo? A gente vai trazer aqui, nesse momento, essa parte aqui desse conteúdo. Define-se como ciclo trigonométrico a toda circunferência orientada com as seguintes características. Ele tem que ter o raio unitário, tá certo? Ele vai ter que ter o raio unitário, tem que ter o centro no sistema de coordenadas cartesianas, tá certo? Que está aqui. E por convenção, o ponto P é a origem da orientação. É a origem da orientação. O sentido positivo é o sentido anti-horário e o negativo é o sentido horário. Então, essas informações aqui a gente vai trazer para vocês nesse momento. A gente vai trazer para vocês nesse momento. Só verificar bem que, como é que funcionou bem aqui os slides direitinho aqui para a nossa aula. Ok. Então, nessa parte aqui, a gente vai mostrar como é que ele funciona aqui. Olha só, aqui nós temos um ciclo. O que que ele disse? Que o ciclo trigonométrico, ele possui um raio igual a 1. Então, se você observar bem aqui, mostrar bem aqui na caneta, mostrar que esse raio que vai daqui para cá, ó, ele precisa medir 1. Ele precisa medir 1, tá certo? Ele vai falar o que mais? Que o raio unitário mede 1, o centro no sistema de coordenadas cartesianas, então no caso quando eu cruzo esses dois eixos, o centro, a origem, vai ser nesse ponto aqui, que é o ponto O, tá certo? Que é a origem. Por convenção, o ponto P10 é a origem da orientação. Então, no caso, ó, toda vez ele começa nesse ponto e é a origem da orientação, ou no sentido anti-horário ou no sentido horário, tá certo? Lembrando, pessoal, que esses ciclos, eles existem não numa forma concreta no nosso cotidiano. Você vai observar que ele são giros que a gente faz no nosso dia a dia. São giros que a gente faz no nosso dia a dia, tá certo? Aí aqui no caso, se ele vier no sentido anti-horário, ele é positivo, e se ele vier no sentido horário, ele é negativo, ele será negativo. Então aqui vamos aqui trazer para vocês como funciona a primeira volta que é positiva e como que funciona a primeira volta que é negativa. Vamos ver aqui, olha só, algumas informações importantes que a gente pode verificar aqui. A gente vai observar que o ciclo trigonométrico ele se divide em 4, né? Ele se divide em 4. A primeira coisa que a gente vai observar é que, portanto, é como se fosse uma pizza. Não tem aquela pizza pequena, a pizza P? Quantas fatias tem a pizza P? Você vai ver que tem 4 fatias, né? Então, no caso, a ideia do ciclo trigonométrico é pegar essa pizza P e dividir em 4 fatias. Cada uma dessas fatias vai receber um nome de quadrante, vai receber um quadrante, tá certo? Aqui no caso, ele vai funcionar da seguinte forma. Ele vai dizer que a primeira fatia é o primeiro quadrante, a segunda fatia é o segundo quadrante, a terceira é o terceiro quadrante e a última fatia será o quarto quadrante, tá certo? Não importa se ele vai no sentido anti-horário, que é o sentido mais convencional, ou se ele vai no sentido horário, que é o menos convencionais. Independentemente qual sentido ele vai seguir, a
posição dos 4 quadrantes vai seguir sempre essa ordem. O primeiro é o que está lá em cima do lado direito, o segundo é o que está lá em cima do lado esquerdo, o terceiro é o que está lá embaixo do lado esquerdo e o último é o que está lá embaixo do lado direito, tá certo? Sempre vai ter essa mesma posição. Por ele seguir as duas formas de sentido, ou sentido anti-horário ou sentido horário, ele vai trabalhar com o sinal, se é positivo ou se é negativo. Ele está dizendo que se seguir no sentido anti-horário, ele vai ser sempre positivo. Então, começando aqui desse ponto aqui, ó, quando ele começa a fazer a rodar desse sentido aqui, vem para cá, vem para cá, vem para cá, até completar a volta, esse é o sentido horário. No sentido horário, os valores são positivos, tá certo? O primeiro deles que a gente vai tratar aqui são os valores em graus. São os valores em graus que vocês já estão acostumados a trabalhar com esses valores, tá certo? Vocês sabem muito bem que cada quadrante mede quanto? Cada quadrante mede 90 graus. Portanto, ele vai do 0 ao 90, tá aqui. Depois ele vai girar mais 90 graus, que é quando ele conclui o segundo quadrante. 90 mais 90 vai dar quanto? 180 graus. Vai dar exatamente 180 graus. Depois, se ele andar mais outro quadrante, que corresponde a mais 90 graus, ele vai topar em 270 graus. E por fim, se ele completar a volta no quarto quadrante, ele vai ter dado um giro, uma volta de 360 graus. O que eu estou tentando te mostrar? Esses valores aqui vocês já conhecem, digamos assim, que são os ângulos notáveis de um ciclo trigonométrico. Quais são os valores? 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270 graus e completando a volta 360 graus. Na aula anterior, é provável que o professor já trabalhou com vocês a ideia de radiano, não é verdade? Quando o meu ciclo possui um raio de 1, né, dá para atrelar aqui nesse sentido uma outra unidade de medida chamada radiano, que obviamente ele tem uma certa relação com os graus. A relação deles é em que sentido? É de que 1 π radiano corresponde a 180 graus. É bem provável que você já viu isso na aula anterior. Então, tal que a aula aqui está começando desse ponto. Por quê? Porque você já deve lembrar, que em aulas passadas o professor deve ter explicado para vocês que 1 π radiano corresponde a 180 graus. Está aqui, ó, 1 π radiano corresponde a 180 graus. E, portanto, quando a gente for dar esse giro, a gente pode ir tanto na unidade de medida graus, como a gente também pode ir, que no caso é a mais convencional, né, utilizar o graus, mas em outros países por aí, utilizar o grau não é tão comum assim. Eles utilizam a unidade de medida chamada radiano. Eles utilizam a unidade de medida chamada radiano, tá certo? E, portanto, aqui o professor já cuidou de deixar exatamente aqui formado também em radiano, tá certo? E ele falou que quando é 0 grau, corresponde a quantos radianos? 0 radiano, tá aqui, ó. Quando for 90 graus corresponde a quantos radianos? Corresponde a π sobre 2 radiano. Então, já está sabendo, 90 graus é a mesma coisa que π sobre 2 radiano. Quando chegou lá no de 180 graus, obviamente a relação fundamental é essa aqui. 1 π é porque ele andou 1 π radiano, que corresponde a 180 graus. Quando ele tiver girado 270 graus e parar aqui no 270, esse 270 corresponde a quantos π radianos? 3π sobre 2. 3π sobre 2 radiano. E quando ele completa a volta de 360 graus, ele vai trabalhar com 2π radiano. Então, essas informações, pessoal, já servem para você trabalhar tanto com a ideia de grau, quanto com a ideia de radiano, tendo aí as merecidas relações 1 por 1. Tranquilo? Esse aí é no sentido quê? Esse sentido aí já é no sentido positivo, tá certo? No sentido negativo, gente, professor, como assim? Por acaso o senhor quer me dizer que existe grau negativo?
O que é que vem a ser grau? Grau, ângulo é a abertura de duas retas que têm o mesmo ponto de origem. Então, portanto, é um tipo de comprimento, não é verdade? E todo comprimento que eu saiba é positivo. Como é que o senhor aqui está falando que existe comprimento ângulo negativo? Como é que é esse ângulo negativo? O ângulo negativo que a gente conhece é lá no grau, né? Grau Celsius em temperatura, que é outra coisa totalmente diferente, parecida, mas totalmente diferente. Não, pessoal, aqui no caso o ângulo, ele está com sinal negativo só para lembrar que o giro não está no sentido anti-horário, e sim no sentido horário, no sentido horário. Quando o sentido do ciclo trigonométrico vem no sentido horário, ele recebe o sinal de menos, ele recebe o sinal de menos, tá certo? Aí aqui no caso vamos verificar. Então no caso a gente pode dizer, será que é só colocar o sinal de menos em cada um? Não, você vai ver que ele vai começar no sentido oposto, começando 90, ou novamente, cada quadrante é 90 graus, de 90 em 90, até completar o ciclo trigonométrico, até se formar o ciclo trigonométrico. Vamos lá então, ver como é que vai ficar. Você vai observar o que é que não mudou. Me diga uma coisa, o que é que não mudou da primeira volta positiva para a primeira volta negativa? Já vou explicar para vocês por que o nome é primeira volta, tá bom? Se você observar, vamos aqui para o jogo dos 7 erros, o que é que não mudou da primeira para a segunda volta, da primeira volta positiva para a primeira volta negativa? O que que não mudou? Se você observar, o que não mudou, pessoal, foi os quadrantes. Independentemente se o giro trigonométrico vai ser no sentido anti-horário ou no sentido horário, o que não muda são os quadrantes, ó. Mesmo aquele começando daqui por baixo, ó, e dá uma volta completa, ele continua dizendo que o primeiro quadrante fica na parte de cima do lado direito, o segundo quadrante fica na parte de cima do lado esquerdo, o terceiro quadrante fica na parte de baixo do lado esquerdo e o último e quarto quadrante fica na parte de baixo do lado direito. Então não muda. Os quadrantes não mudam de posição independentemente do sentido do giro trigonométrico. Não muda. Essa é uma informação muito importante. Então, no caso, ele vai começar desse ponto, né? Ele disse que aqui geralmente começa desse ponto aqui. Em vez dele vir no sentido anti, ele vem no sentido horário. Quando ele vem daqui para cá, ele andou quantos graus? Você vai lembrar que aqui é um quadrante e que cada quadrante corresponde a quantos graus? Cada quadrante corresponde a 90 graus. Corresponde a 90 graus. E, portanto, daqui para cá ele vai andar 90. Oxe, professor, por que aqui tem menos 90? Aí você vai se lembrar. É porque ele está no sentido horário. Se está no sentido horário, coloca o sinal de menos. Então, na prática, é só colocar o sinal de menos em todos eles, tranquilo? Mas começando por baixo, ele vai andar 90. Se andar mais outro quadrante, vai dar 180. Se andar mais outro quadrante, vai dar 270. E se andar mais outro quadrante, vai dar exatamente 360. Então, são os mesmos ângulos notáveis. 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. Com qual diferença? Colocando o sinal de menos. Por quê? Porque está no sentido horário. O único que não recebe o sinal de menos é o zero. Por quê? Porque o zero é neutro, ele não é nem positivo e nem negativo. E como é que fica na unidade de medida dos radianos? 90 corresponde a π sobre 2, obviamente, que nem lá no sentido positivo. 180 é π radiano, 270 é 3π sobre 2 radiano e 360 é 2π radiano. Mudando o quê? O sinal, colocando tudo com o sinal de menos. Colocando tudo com o sinal de menos. Tranquilo? Ah, e por que é a primeira volta? Sabe por que é a primeira volta, pessoal? Porque diferentemente daquilo que você imaginava, tipo, a gente aprendeu que o ângulo ele vai do 0 grau até o 360 graus. E daí não passa. Tem gente que imagina que só vai até o 360 e não passa. Pessoal, volto a falar. Onde é que eu vou encontrar uma circunferência? Onde é que eu vou encontrar um ciclo trigonométrico, né? Onde é que eu vou encontrar um ciclo trigonométrico? De forma concreta, em lugar nenhum. Em lugar nenhum, tá certo? Você vai dizer, olha, isso daqui é um círculo e que mede 360 graus. Não, não é isso. Aqui a gente se trata de giros.
voltas. Então, no caso, se eu estou bem aqui, de frente para o Polo Norte, e dou um giro de 360 graus, é porque eu dei uma volta até parar novamente naquele mesmo ponto. Acabei de dar um giro de 360 graus. Se eu estou para o norte e dou um giro de 180 graus, agora eu estou para o sul. Eu estou para o sul. Então, quando se trata de medidas no ciclo trigonométrico, significa de dar esses giros, de dar essas voltas. Aí eu pergunto para vocês, a gente só pode dar uma volta? Se eu estou para o norte, giro e paro no norte novamente, quer dizer que eu não posso continuar dando 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, não? É claro que eu posso, é claro que eu posso. Então, no caso, essa ideia que vai do 0 grau até o 360 graus é só na primeira volta, na primeira. Porque se eu desse 2 voltas, ia ser 360 mais 360, que dá um total de 720 graus. Então, quem dá uma volta por completo, dá 360 graus. Mas quem dá 2 voltas por completo, vai dar 720 graus. Porque 360 mais 360 vai dar exatamente 720. Então, quando ele fala primeira volta, é porque esses são os valores só da primeira volta. Porque se já fosse 2 voltas, já ia para 300, 360 mais 90, já ia para 450. Tem que ter essa noção também quando se trata de ciclo trigonométrico. Tranquilo? Vamos então para mais dando continuidade. Ele pergunta: em qual quadrante fica um arco que mede 150 graus? Em qual quadrante fica um arco que mede 150 graus? Aí você vai ver que vai aparecer aqui a figura e você vai tentar localizar onde é que está o 150. Tá certo? Você vai ver que ele está positivo e, portanto, ele vai no sentido que? Anti-horário. Tá bom? 150. Aí você dá para ter a noção. Ó, se aqui é 0, vindo para cá, top em 90, vindo para cá já está em 180, é porque foi do 0 até os 180. Em algum lugar ele vai topar onde? No 150. Em algum lugar ele vai topar no 150. Você vai concordar comigo que se aqui é 90 graus e aqui é 180, é muito provável que o 150 ó, esteja mais ou menos aqui, ó, 150 graus, tá certo? E com certeza ele está perguntando em qual quadrante fica. Aí você vai lembrar que aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, aqui é o quarto, então é porque o 150 está no segundo quadrante. 150 graus está no segundo quadrante. No segundo quadrante. Tranquilo? É isso aí. Mais outra pergunta: em que quadrante fica um arco que mede 243 graus? Em qual quadrante fica um arco que mede 243 graus? O que a gente vai fazer? Mostra a figura e vai localizar onde é que está esse 243. Então, no caso, 0, 90, 180, 270. Ó. 270, quando ele fez esse giro todinho aqui, em algum lugar aqui nessa parte está o 243, né? Eu acredito que é mais ou menos, aqui é 180, 243 vai estar mais ou menos por aqui, não sei. 243, tá certo? Está entre o 180 e o 270. E, portanto, vai estar em qual quadrante? Olha só, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante. O ângulo de 243 graus está, olha só, no terceiro quadrante. Está no terceiro quadrante. Tranquilo? Muito bem. Vamos então para a próxima. Olha só. Em que quadrante fica um arco que mede menos 170 graus? Opa, qual é a primeira coisa que vai chamar a sua atenção? É que ele está com sinal de menos. É que ele está com sinal de menos. E se ele está com sinal de menos, ele vai para onde? Ele vai lá para a parte do sentido horário. Ele vai seguir agora, obviamente, é o sentido horário, tá bom? Cadê a figura? Pronto, tá a figura aqui. Ele vai encontrar o menos 70 vindo lá por baixo, né? Então, no caso, como é que ele vai fazer? 0 graus, menos 90 graus, menos... Olha só, se aqui é menos 180, é porque o menos 170 está por aqui, ó.
do menos 90 até chegar ao menos 180, em algum lugar, aqui ele vai estar ao menos 170 graus. Aqui, que quadrante é esse aqui? Será que esse quadrante eu vou começar a contar daqui, já que eu vim por aqui por baixo? Aqui seria o primeiro e aqui seria o segundo? É claro que não. Eu não ensinei isso para vocês. É claro que não. Não conte assim. Por quê? Porque o professor Márcio já deixou claro que, independentemente se a orientação vai pelo sentido horário ou pelo sentido anti-horário, tem uma coisa que não muda, que são a posição dos quadrantes. São a posição dos quadrantes. Então, aqui no caso é o primeiro grau, aqui no caso é o segundo grau, e o terceiro grau está aqui, ó. Terceiro grau não, terceiro quadrante. Então, o menos 170 graus se encontra também no terceiro quadrante. Está, vou anotar aqui, está no terceiro quadrante. Está no terceiro quadrante. Tranquilo? Muito bem. Se a gente for dar continuidade, pessoal, aqui mais uma vez ele vai mostrar o 320. Onde é que a gente encontra o 320? 320 é negativo, vem por aqui por baixo, né? Ele passa pelo 0, passa pelo 90, passa pelo 180, passa pelo 270 e antes de chegar no 360, obviamente, em algum lugar ele vai tocar no 320 negativo, no negativo. Mas independentemente de ser positivo ou negativo, uma coisa a gente tem certeza. Esse quadrante bem aqui é o primeiro quadrante. Portanto, o ângulo de menos 320 graus está no primeiro quadrante. Está no primeiro quadrante. Tranquilo? Agora, ele quer que você localize não o ângulo em grau, ele quer que você localize o número em radiano. Em radiano, tá certo? Aí você vai ter que se lembrar. Já que vai aparecer o termo π, você vai ter que se lembrar que um π radiano equivale a quantos graus? Um π radiano equivale a 180 graus. Então, quando ele pede para me calcular quanto que é π sobre 3, eu vou colocar que o π é 180, no lugar do π eu coloco 180 e divide por 3. Que aí eu vou encontrar o valor dele em graus. 180 por 3 vai dar, sabe quanto, pessoal? 180 dividido por 3 vai dar 60 graus. Ou seja, π sobre 3 é a mesma coisa que 60 graus. Está positivo, então é 60 graus. Aí fica mais fácil de eu localizar lá no ciclo trigonométrico. Onde é que está? Se eu apertar, onde é que está o π sobre 3? Aí você diz, professor, eu não sei nem o que é isso, né? Aí você vai se lembrar, não, mas π é a mesma coisa que 180. Então, se ele quer saber quanto que é π sobre 3, é mesmo que está dizendo quanto que é 180 sobre 3. Uma divisão, 180 dividido para 3. E se você for observar, 180 dividido para 3 vai dar quanto? Vai dar 60. Professor, 60 eu me lembro, fica mais fácil de eu localizar, não é verdade? Porque se aqui é 0 grau e quando eu dou uma volta bem aqui de quadrante, já top 90 graus, é porque já passou dos 60. Então, o 60 vai estar mais ou menos por aqui, ó, 60 graus. E, portanto, se ele está aqui, ele está em qual quadrante? É porque ele está no primeiro quadrante. Então, a gente vai colocar aqui, ó, está no primeiro quadrante. Está no primeiro quadrante. Então, você, com essa informação, terá a facilidade de encontrar, de localizar os ângulos, os ângulos nos quadrantes, mas você também vai ter uma certa facilidade quando ele estiver em radiano, quando ele estiver na unidade de radiano. Vamos ver mais um? Como é que eu faço para me localizar em qual quadrante se encontra o arco de 7π sobre 4? 7π sobre 4. Bora transformar? No lugar do π eu coloco quanto? Eu coloco 180. Então vai ficar 7 vezes 180 dividido para 4. Se eu estava lembrando que se eu pegar 180 e dividir para 4, é dividir a metade do ciclo em 4 pedaços iguais, para poder dar 180, que vai dar, sabe quanto? Vai dar 45, vai dar 45. Então, 180 dividido para 4 dá 45. Então, no fim, vai dar quanto?
7 vezes 45. E quanto que é 7 vezes 45? Rapaz, 7 vezes 4 vai dar, 7 vezes 40 vai dar 280. E 7 vezes 5 vai dar 35. Então vai dar, aliás, 7 vezes 40 dá 280. E 7 vezes 5 vai dar 35. Então eu vou calcular 280 mais 35. 280 mais 35 vai dar exatamente 315. Sabe o que? Graus. Vai dar 315 graus, tá certo? Que no caso é os 7 vezes 40, 280, 7 vezes 5, 35. 280 com 35, 315. Aí vai aparecer a estrutura do ciclo trigonométrico e você tem que localizar onde é que está o 315. Ele deu, foi 7π sobre 4, mas você transformando para grau vai ficar 315, positivo. Então vai ficar onde? 315, eu vou andar do 0 ao 90, vou andar do 90 ao 180, vou andar do 180 ao 270 e nada de tocar no 315. Agora, quando eu vier para cá, para o 360, em algum lugar aqui vai aparecer o 315. E se ele vai aparecer por aqui, que quadrante é esse? Com certeza é o nosso quarto quadrante. É o nosso quarto quadrante. Portanto, 7π sobre 4 está no quarto quadrante. Está no quarto quadrante. Tudo bem? Depois que a gente treinou essa parte aqui, eu quero aqui apresentar para vocês a nossa última parte da aula de hoje, que vai falar, sabe o quê? Vai falar a respeito dos arcos simétricos ou opostos. Arcos simétricos ou opostos. Você sabia que quando eu tenho alguns pontos no ciclo trigonométrico, é possível eu relacionar uns com os outros, levando em consideração que tem o eixo horizontal e também tem o eixo vertical, eu posso traçar algumas simetrias. Eu posso perceber algumas simetrias. Vocês sabem muito bem que simetria é quando está de um lado igual e do outro lado igual também, só que do outro lado, tá certo? Do lado oposto, quando ele está do lado oposto. Eu quero aqui apresentar para vocês 3 tipos de simetrias que os pontos, os arcos podem ter quando eles estão dentro do ciclo trigonométrico. O primeiro deles se chama simétricos verticais. Simétricos verticais, que é quem? São arcos de lados contrários em relação ao eixo vertical. Simétricos verticais é quando eu tenho um ângulo em um quadrante e tenho o outro ângulo no outro quadrante, dividido um pelo outro, sabe através de quem? Através do eixo horizontal. Quem é que dá para vocês perceber aí? Você vai ver que o A está de um lado e o B está do outro, não é? Cortado pelo eixo vertical. Então eu posso dizer que A e B são simétricos verticais. São simétricos verticais. Sabe quem também são simétricos verticais? O C e o D. Ó. Se você observar, o C está de um lado, o D está do outro, cortados por quem? Separados por quem? Separados pelo eixo vertical. Então, tanto B e o A são simétricos verticais, quanto o C e o D também são simétricos verticais. Seguindo essa lógica, eu quero apresentar para vocês agora quem são os simétricos horizontais. Quem são os simétricos horizontais? Aqui está dizendo no conceito que são arcos de lados contrários em relação a quem? Em relação ao eixo horizontal, obviamente. Em relação ao eixo horizontal. Aí, no caso, você vai observar quem? O eixo horizontal, pessoal, é ali o eixo da abscissa, né? Olha, levando ali para o lado do plano cartesiano, é o que está deitado ali, ó. Aí, no caso, quem é que está em cima e embaixo, separado pelo eixo horizontal? O A e o D. Se você observar, o ponto A e o ponto D estão em lados opostos, com a mesma distância um do outro, em relação ao eixo horizontal. E da mesma forma, quem é que também está em lados opostos? É o B e o C. O B e o C também está em lados opostos, em relação ao eixo horizontal. Tá certo? Então, existe o tipo de simetria em relação ao eixo vertical e existe outro tipo de simetria em relação ao eixo horizontal. E, por fim, a gente vai apresentar o terceiro e último eixo.
simétrico, que no caso é em relação ao eixo central, que no caso, portanto, os pontos serão classificados como simétricos centrais. Como é que funciona o simétrico central? É quando eles são arcos de lados contrários em relação a sabe quem? Em relação ao centro. Em relação ao centro. Então, ali tem um centro. Se você observar, enquanto que o A vai para um lado, o C vem para cá para o outro lado. Então, você vai observar que o A e C estão diametralmente opostos, separados pelo centro. A distância do A para o centro é a mesma distância do centro para o C, só que ó, indo para lados opostos, não é verdade? E a mesma coisa, o mesmo fenômeno acontece com quais outros pontos? Com o ponto B e o ponto D. Enquanto que o P está indo lá para cima, o D está indo lá para baixo. Portanto, nesse sentido, a gente vai classificar esses pontos como sendo simétricos centrais. Eles serão como simétricos centrais. Baseado nisso, então vamos fazer algumas atividades, levando em consideração essas informações que eu acabei de trazer para vocês. Vamos lá então, olha só. Localize no mesmo ciclo trigonométrico os arcos de medidas 45 e 135 e verifique qual tipo de simetria eles possuem. Qual tipo de simetria eles possuem. Bora ver aqui se o professor colocou o ciclo. Ótimo, o professor já disponibilizou aqui o ciclo para a gente localizar esses dois ângulos, o de 45 e 135, e verificar qual tipo de simetria eles possuem. Vamos lá? O primeiro deles, o de 45 graus. Onde é que ele está? Obviamente, ó, o de 45 está aqui, ó. Corta o primeiro quadrante bem ao meio. Aqui, no caso, representa o ponto que tem 45 graus. O de 135 graus, ele vai ser quem? 135, vocês sabem que está entre o 90 e o 180. Se eu pegar 90 para chegar ao 135, eu vou andar, sabe quantos graus? 90, 100, 110, 120, 135. Eu vou andar 45 graus também. Então, do 90 eu vou andar 45 graus para cá, ó. Cortando o nosso segundo quadrante bem ao meio também. Cortando o nosso segundo quadrante bem ao meio também. Então, se eu olhar o ângulo de 135 e o ângulo de 45, eles são opostos. Mas que tipo de opostos eles são? Em relação ao ângulo, em relação ao eixo vertical, em relação ao eixo horizontal ou em relação ao centro? O que a gente pode dizer? É claro, qualquer um dá para perceber claramente que tem um eixo bem enorme aqui, ó, na vertical, separando um do outro e, portanto, eles são simétricos. Deixa eu copiar aqui. Eles são simétricos verticais. São simétricos verticais. Tranquilo? Então já deu para perceber que esse tipo de atividade vai trabalhar com a gente essa noção, nos dando essa base. O próximo, localize no mesmo ciclo trigonométrico os arcos de medida 150 e 330 e diga que tipo de simetria eles possuem. Bora lá? 150, 150, 150, tá depois? Não, tá depois de 180 não, tá antes. 180, para chegar em 150, eu vou voltar, sabe quanto? Eu vou voltar 30 graus, né não? Se aqui é 180, se eu voltar a 30 graus, eu vou encontrar 150 graus. Então, ó, ele está bem aqui, ó. Voltou 30 graus. Agora eu vou localizar o de 330. 330. Onde é que está o 330? Aqui tem 90, tem 180, tem 270 e aqui no final tem 360. 330 está perto do 360. Voltando quanto? Voltando 30. Se bem que é 360, se eu voltar 30 graus, eu vou encontrar quem? Eu vou encontrar 330 graus, porque 360 voltando 30 dá 360. Então, olha só, onde é que ele se encontra? Ele se encontra diametralmente oposto a 150 graus. Então, ele vai estar lá do outro lado. Então, que tipo de simetria eles possuem? Quando eu tenho dois ângulos que são opostos pelo centro, a nossa simetria será central. Então, esses dois ângulos estão, eles possuem a simetria central. Tudo bem.
Depois a gente vai, obviamente, agora para a questão 3, e ele vai trazer outros dois ângulos, o ângulo de 60 e o ângulo de 300 graus. Onde é que está o de 60 graus? O de 60 graus vai estar aqui. E o de 300 graus, 300, 300, 300. 270 está perto, né? De 300. 270 mais 30 vai dar 300. Está aqui, ó. 300. Então aqui eu posso ver que o eixo da horizontal separa de forma simétrica os ângulos de 60 e 300 graus. E, portanto, eu posso dizer categoricamente que eles possuem essa simetria aqui. Simetria horizontal. Simetria horizontal, tá certo? Dando aqui a sequência, ele vai observar que existem algumas fórmulas. Existem algumas fórmulas que podem ajudar encontrar o ângulo que esteja tanto em graus quanto em radiano, tá certo? Aqui em graus, ele diz que se eu colocar um alfa bem aqui, por exemplo, no lugar desse alfa, se colocar 30, para mim encontrar o seu simétrico vertical, que é o que está do outro lado, é só fazer 180 menos 30, que vai dar 150. Se eu quiser localizar o seu simétrico horizontal, que é o que está bem aqui embaixo, é só fazer 360 menos 30, que vai dar 330 graus. É uma fórmula. E se eu quiser encontrar o seu simétrico central, eu vou lá para o outro lado e basta fazer 180 mais 30, no caso aqui 30. Então 180 mais 30 vai dar quanto? 210 graus. Aqui no caso são os valores para quando for 30. Se fosse 40, aí lá onde tem alfa, eu vou colocar 180 menos 40. Lá onde tem 180 mais alfa, eu vou colocar 180 mais 40. E lá onde tem 360 menos alfa, eu vou fazer 360 menos 40. Ou seja, aqui estão as fórmulas para você encontrar o simétrico vertical, central e horizontal de qualquer valor que esteja aqui no caso no nosso primeiro quadrante com a unidade de medida grau, com a unidade de medida grau. E se você quiser que seja em pi radiano, as fórmulas que a gente utiliza são esses aqui. Se de repente bem que no lugar do pi fosse 50 graus, não é verdade? A gente, quando for para encontrar o seu simétrico vertical, é só fazer π menos 50 graus. É claro que eu iria transformar para π radiano também. Se eu quiser encontrar o seu simétrico central, é só fazer π mais a 50 graus. E se eu quiser encontrar o seu simétrico horizontal, é só fazer 2π menos 50 graus. Esse valor serviu para 50, mas também vai servir para qualquer valor que eu colocar ali no nosso primeiro quadrante. Tudo bem? Vamos treinar mais um pouco. Qual é a medida do arco simétrico horizontal ao arco de 30 graus? Deixa eu ver se o professor colocou aqui o círculo. Não, ele não colocou o círculo. Então, eu vou ter um círculo dividido em 4 partes. Qual é a medida do arco simétrico horizontal ao de 30? Então, se bem aqui tem 30, né? Tem 30 graus, onde é que está o seu simétrico horizontal? Se é horizontal, então é porque ele vai estar aqui para baixo, não é verdade? Ele vai estar aqui para baixo. Cadê o moço que estava aqui? Deixa eu ver bem aqui, pronto, voltou. Tá bem aqui. Se aqui é o de 30, é porque o daqui de baixo vai ser quanto? Deixa eu ver bem aqui, caneta. Pronto. Se aqui é o de 30, é porque aqui o de baixo vai ser quanto? Vai ter que ter uma diferença de 30 graus, não é verdade? Aí a gente viu lá a fórmula. É só pegar 360 menos 30. 360 menos 30, que vai dar quanto? 330 graus, utilizando a fórmula. Qual é o valor do arco simétrico vertical ao de 45 graus? Então, pega o círculo, divido em 4 partes, localizo de 40 e ele quer o meu simétrico vertical. Se é vertical, vai vir para cá, ó. Que no caso, é só pegar 90 mais quanto? 90 mais 40, não é verdade? Que dá, 40 não, é 45. 90 mais 45, que vai dar 135. Realmente, utilizando as fórmulas, fica muito mais fácil para a gente localizar cada um deles. Qual é a medida do arco simétrico central ao de 20? Faço o ciclo, divido em 4 partes, localizo mais ou menos o de 20, que é aqui,
E se é simétrico central, ele vai vir para cá, tá certo? Que no caso, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer como que se fosse 180 mais 20. 180 mais 20, que dá o quê? 200 graus, tranquilo? Então, encontramos mais outro utilizando as fórmulas. E por fim, aqui tem quantos graus medem um arco de 7π 9 radiano. É só pegar o π e transformar em 180. Mas como não vai dar tempo, a gente já vai aqui encerrando a nossa aula de hoje, em que a gente trouxe para vocês alguns conceitos importantíssimos dentro do conceito do ciclo trigonométrico. A gente apresentou para vocês que eles são giros, não é verdade? A gente encontra ele em nosso dia a dia, não de forma concreta, mas através dos movimentos. A gente viu que ele pode estar tanto na unidade de grau quanto na unidade de radiano, tá certo? A gente viu que os quadrantes são fixos, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, tanto no sentido anti-horário, que é o sentido mais convencional, quanto também no sentido horário. A gente viu a relação de um com os outros. A gente percebeu que 180 graus corresponde a π radiano, que portanto a gente pode trabalhar com qualquer uma dessas duas medidas, e vimos os tipos de simetria que os ângulos podem ter dentro do ciclo, tudo bem? Espero que vocês tenham aprendido e até o nosso próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau!